Olá, irmãos, estamos de volta com o nosso Comece Bem. Hoje eu quero meditar na carta aos Hebreus, capítulo 12, o verso 3 e 4. Se vocês querem evitar se sentirem desanimados e cansados, pensem na resignação dele enquanto homens pecadores faziam essas coisas tão terríveis com ele. Afinal de contas, vocês ainda não lutaram contra o pecado a ponto de derramar o próprio sangue. Esse texto, numa outra versão, diz: vocês ainda não resistiram até o sangue. Obviamente, esse texto está falando de Jesus, que superou, por causa de nós, os pecadores, ele superou todas as dores, todas as lutas, e ele suou sangue no Getsemane por conta daquela agonia, por causa do meu e do seu pecado. Jesus nunca derramou sangue por causa do seu pecado. Ele derramou sangue por causa do nosso pecado. E agora ele faz um paralelo dizendo que na nossa luta contra o pecado nós ainda não resistimos até o sangue. O que ele está dizendo é que nós não levamos a sério, que nós estamos aqui numa batalha espiritual, que o pecado tenta nos destruir, que é uma luta muito grande e que nós devemos empenhar todas as nossas forças para vencê-lo. Muitas vezes o que nós estamos fazendo, na verdade, é brincando com o pecado. Lembra a história de Sansão? Dalila perguntava onde estava a sua força e cada hora ele dizia que a sua força estava no lugar e era mentira. E ele foi mentindo e foi brincando, até o ponto de dizer a verdade. Dalila cortou seu cabelo e perdeu as forças, teve os seus olhos vazados e foi morto pelos inimigos. Cuidado com o pecado. O pecado é astuto e muitas vezes você está se entregando ao pecado. Existem caminhos que o pecado vai traçando e muitas vezes nós sabemos qual é e nós não resistimos. Nós estamos muitas vezes nos entregando ao pecado e nós estamos caminhando para a destruição. Então, meu desafio hoje é: resista até o sangue. Lute com todas as suas forças contra o pecado. A palavra de Deus diz que Jó, ele fugia da aparência do mal. E eu sei o que é aparente, você também sabe. E muitas vezes você está vendo o mal, existe a aparência do mal e você está entrando nele, e você tem força para resistir. Só que você não está lutando até o sangue. Ele está dizendo que eu tenho que ir ao limite contra o pecado. Eu não posso brincar com o pecado. Se eu quero uma vida que agrada a Deus, se eu quero viver nessa sociedade pecaminosa, corrompida, eu preciso resistir até o sangue. Então veja até onde você tem lutado contra o pecado. Faz isso em oração, faz isso em jejum, em consagração, em compromisso com Deus, em comunhão com os irmãos. Se você estiver sozinho, você vai ser destruído. Então muitas vezes você está sendo vencido em algum pecado na sua vida porque você está lutando sozinho. Então vamos acatar essa recomendação do escritor da carta aos Hebreus e vamos resistir o pecado até o sangue. Vamos suportar até o limite, não vamos retroceder, não vamos entregar e não vamos brincar com aquilo que pode destruir a nossa vida. Senhor, nesse dia, Deus, com certeza viveremos situações que nos levarão ao pecado e que o Senhor nos dê não só o discernimento, mas também a disposição para lutar e resistir ao pecado até o sangue. Existem muitas tentações em muitas áreas da nossa vida e muitas vezes estamos vacilando porque não estamos resistindo. Entregamos a nossa vida ao Senhor, nos rendemos totalmente ao Espírito Santo nesse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.